boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas, dando continuidade à trilha do Agro 5.0 do Febraban Tech 2024. Nós vamos iniciar agora o painel sobre a especialização da população agrícola. O agronegócio representa 19 milhões de empregos diretos e indiretos no Brasil. Isso equivale a quase 1/5 de todo o mercado de trabalho do país. Mais de 4,4 milhões de famílias rurais estão conectadas ao agro. A digitalização no campo abre as portas para o Agro 5.0 e traz consigo a urgência de capacitar a população agrícola e formar novos profissionais. Um exemplo: o país precisa formar até 2030 112 mil técnicos em agricultura digital. Como capacitar, então, a população rural para atividades digitais e profissionalizar os pequenos agricultores? O que precisa mudar nos cursos tradicionais de engenharia agronômica no país? Que novas profissões nascem com o Agro 5.0? Que oportunidades se abrem com a bioeconomia e as iniciativas de transformação ecológica? Para responder a essas e outras perguntas, eu tenho o prazer de convidar agora ao palco os nossos convidados. Começo chamando o Samuel Crespi, Superintendente Nacional de Crédito e Pessoa Jurídica da Caixa. Bem-vindo, Samuel. Daniela Aveiro, diretora de operações na Unidade de Negócios de Agronegócio da Serasa Experian. Bem-vinda. Fica à vontade. Ana Paula Packer, chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente. Ana Paula, seja muito bem-vinda. E Matheus Moraes Tavares, assessor técnico do Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Matheus, seja muito bem-vindo. Por favor, tome assento. Muito obrigada a todos vocês por aceitarem o nosso convite aqui para participar desse painel. É um prazer muito grande ter vocês aqui. Eu só conhecia pessoalmente o Samuel, mas agora estou conhecendo os outros e agradeço a participação. Eu queria então começar a nossa conversa com uma pergunta já para todo o grupo. Como é que a colaboração entre bancos, instituições de pesquisa, como a Embrapa, e empresas privadas pode acelerar o Agro 5.0, a qualificação dos trabalhadores rurais e, especialmente, a ampliação do contingente de profissionais digitais para o setor? Acho que eu vou pedir para o Samuel começar, depois a gente vai para outra ponta. Ótimo, obrigado, Mona, pela pergunta. Boa tarde, Ana Paula, Daniela, Matheus, colegas que estão nos ouvindo. Acho que tem um ponto importante quando a gente fala de tecnologia no agronegócio ou qualquer negócio, né? A gente traz uma tecnologia que tem que fazer sentido para o produtor. Então, essa tecnologia tem que gerar um ganho, ou de produtividade, ou de redução de custo, e também um impacto ambiental positivo. O que a gente percebe quando a gente fala de integração? Precisa todo o sistema funcionar. Os bancos hoje dispõem de linhas, inclusive de linhas muito interessantes para quem quer investir em modernização, em economia verde. Só que se não tiver o projeto, se não tiver a qualidade na execução, se não tiver o acompanhamento adequado, a gente não consegue transformar esse investimento em resultado efetivo no campo. Eu acho que esse é o grande impulsionador de resultado. Vamos seguir com a Paula e a Daniela e depois eu venho aqui para o Matheus. Obrigada pelo convite, obrigada aos meus colegas aí, que a gente já estava batendo um papo antes aqui do nosso painel. Dando sequência, né, ao que o Samuel falou, eu acho que hoje a gente vem com um convencimento. E esse convencimento tem que vir com algumas premissas. E eu acho que duas delas são muito importantes hoje para o agro, que é a sustentabilidade e o digital. Então, trazer a sustentabilidade, olhar para a preservação ambiental, biodiversidade, hoje se fala muito em crédito de carbono, mercado de carbono, tudo isso vem com a sustentabilidade. E aí o digital tem que vir também nessa nova concepção
com inteligência artificial, agricultura de precisão, rastreabilidade, blockchain. Então, se a gente pensar na agricultura, né, não só a agricultura dentro da fazenda, mas a agricultura da agroindústria, ela tem que ter essa rastreabilidade e ela vem com muito pesado nisso, muito olhando para a parte tecnológica. Então, eu acho que a junção dessas duas premissas, ela vai de encontro ao futuro dessa agricultura 5.0. E ela tem que vir com convencimento, né? Não adianta a gente aqui em cima falar de agricultura 5.0 se ela não chega lá no produtor, se o produtor não acata essas novas possibilidades. E ela tem que vir com ganho de produtividade. Isso é muito importante, porque não adianta o produtor pensar no verde se ele está no vermelho. Daniela, por favor. Obrigada pelo convite. É um prazer estar representando a Serasa Experian aqui nesse painel junto com os colegas. Eu acho que é primordial, né, para a agricultura 5.0 esse ecossistema funcionar, né? A gente tem aqui representantes de pesquisa e desenvolvimento, representantes do setor financeiro, porque para tudo que a gente vai fazer, seja agro 5.0, seja sustentabilidade, compliance socioambiental e incentivo, né? Não só para grandes produtores, mas também para os pequenos produtores estar dentro do jogo, digamos assim, esse ecossistema tem que funcionar. Então, começando pelo crédito, né, tudo a gente precisa de investimento, precisamos de linhas de crédito, onde incentiva a sustentabilidade, compliance socioambiental e a digitalização. Precisamos de representantes, né, como a Senar aqui, ajudando em todo esse aculturamento e esse treinamento do produtor rural frente a novas tecnologias, e não só o que ele precisa fazer, mas qual o benefício que ele tem de volta, por exemplo, redução de juros na obtenção do crédito, e também, como a Serasa vem fazendo, né, fomentando toda essa democratização de dados, como a maior data lab hoje do Brasil, ajudando tanto instituições financeiras, né, como a democratização das informações, e lá no final, né, do B2B2C, né, a gente tem ali o produtor, que é onde a gente quer ter o maior impacto, incluir ele digitalmente, facilitar essa jornada do crédito para que ele possa estar numa agricultura 5.0 e sendo sustentável. Tá? Então, eu acho que o ecossistema tem que funcionar. Se uma parte do ecossistema não estiver dentro do jogo, não vai ser sucesso. Né? Então, acho que é por isso também que a gente tem aqui essa diversidade nesse painel. Com certeza, Daniela, muita sinergia, e então por isso que eu também peço agora para o Matheus completar aqui essa primeira pergunta. Boa tarde, pessoal. Sou o Matheus do Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Agradeço também o convite para o Senar, de estarmos presentes aqui nesse debate. E trazer para o público aqui só 2 cases rapidamente. Estive no Pará recentemente e lá encontrei uma produtora, uma pecuarista, que me mostrou um celular onde mostrava onde estava o gado, quanto que ele tinha comido, que dia que ele ia mudar de piquete, que ia mudar de pasto. E em outros projetos a gente tem produtores que nem sequer fazem análise de solo, né, para melhoria na qualidade da pastagem. Então, considerar também a diferença do público. Quando a gente fala em público rural, né, a gente tem uma diversidade muito grande. Então, existem particularidades que devem ser tratadas na hora de abordar esse público e fazer com que ele seja aberto a novas tecnologias. Né? A gente fala aqui de digitalização, existe a necessidade de haver uma mudança até no comportamento do produtor, que é trabalhar com dados, né, para tomada de decisão. E isso muitas vezes ainda está carente em determinados perfis de público rural. Então, mudar esse mindset para olhar para os dados, olhar para a informação e a partir daí tomar decisões, acho que é um ponto importante que a gente deve observar também. Realidades muito diferentes também, né, pelo que você já colocou aqui. Bom, muito obrigada, pessoal, aqui pela primeira rodada aqui. Agora pergunta para a Paula. A Embrapa tem reconhecimento global sobre a sua atuação dela em tantas vertentes do agronegócio, pesquisa e inovação. Como então a Embrapa Meio Ambiente foca na capacitação de pessoas no campo? Paula. A Embrapa em si, eu acho que ela tem muito mais um olhar de transferir tecnologia
ela faz parte de um processo de capacitação, mas ela é muito mais uma geradora de tecnologia e ela tem que ter um ente no meio para realmente chegar essa tecnologia para quem precisa. Então, nós somos sim uma empresa de pesquisa que produz tecnologia de alface a zebu, que nem diz a presidente Silvia. A gente olha para muitas cadeias, a gente olha para a sustentabilidade. Na Embrapa Meio Ambiente, a gente trabalha com diversas vertentes, desde a parte de cana-de-açúcar com qualidade, pegada de carbono, até com o agricultor familiar. Então, a gente tem esse olhar. Quando a gente fala em tecnologia em si, eu vou falar rapidamente, bem rápido mesmo, de dois casos que eu acho que cabe muito aqui. Na Embrapa Meio Ambiente, junto com a Embrapa Agricultura Digital, a gente está finalizando um hub de inovação, Farm Lab, que ele vai trazer, o nome dele é AgNest, é um ninho de agtechs. Então, ele tem esse olhar para trazer as agtechs para fazer uma conexão com grandes empresas. Banco do Brasil, Jacto e Bayer estão também nesse novo modelo de negócio. Então, a Embrapa, ela também, nesse momento, tem que ser disruptiva em olhar para outros modelos de negócios para que a tecnologia chegue no produtor, ou ele, sendo ele grande, médio, pequeno, startups. Então, a gente tem que começar a olhar, sair só da pesquisa de bancada. E tem uma outra iniciativa que já é um pouco mais que o Ministério da Agricultura agora está no Ministério do Desenvolvimento Agrário, que chama Ater Digital. Então, são uma conexão, uma juntada de tecnologias para certas vertentes. Tem feijão calpi, meliponicultura, sistemas agroflorestais, mudanças climáticas. Então, assim, são dois processos que a Embrapa também tem que olhar para essa disrupção, para essa mudança de mindset para atingir diferentes públicos. Então, hoje a gente não está só na bancada, a gente tem esse olhar realmente de conexão com os atores no meio para que chegue no final. Legal você dar uns exemplos, Paula. Eu queria também pedir para o Matheus aqui se você consegue dar alguns exemplos de programas, né, do Senar para desenvolver capacitação de produtores e trabalhadores rurais no cenário digital no campo. Então, quando a gente fala em programas específicos para a agricultura 5.0, agricultura de precisão, máquinas, temos sim programas específicos para isso, que leva a informação sobre como vai operar uma máquina, GPS, questão dos sensores. Mas a coleta da informação, a coleta dos dados, é só a primeira etapa, né, todo esse processo de trabalhar com a agricultura, com o agro 5.0, agricultura digital, como a gente queira chamar, né? Então, a coleta de dados é importante, mas de nada vale se a gente não segue toda a sequência, né? Que é analisar os dados e, a partir daí, tomar decisões e propor melhorias contínuas em todo o processo dentro da propriedade. Então, essa fase de coletar informação, a gente tem parcerias com a indústria, né? De máquinas, de própria Embrapa, parcerias, questão de sensores, drones, está vindo muito forte também no Senar, mas isso é só a ferramenta da coleta dos dados. O que é importante é, como a Ana Paula colocou, é a mudança de comportamento, é usar a informação para tomar decisões. E com base nisso, o Senar tem um programa de assistência técnica e gerencial também, que já está rodando há 10 anos, e nesse programa a gente leva de forma educativa como o produtor rural pode coletar dados, e aí mais focados no gerencial, no econômico, e a partir dessa análise de dados tomar decisões para novos ciclos, né, e melhorando continuamente. Uma assistência técnica de gestão do que capacitação, então? Ela tem a vertente da parte produtiva e também da parte de gestão, que é justamente coletar dados, nem que seja ali custo de produção, quanto que eu investi, quanto que eu gastei ali em insumos, porque muitos produtores ainda estão nesse básico, né? Precisa ser um processo de evolução constante. Então, olhar para a informação e a partir dela tomar decisões é o grande conceito da agricultura 5.0, é coletar dados e a partir daí
traçar estratégias para tomada de decisão. Obrigada pela resposta. Matheus, agora a pergunta para a Daniela e o Samuel. Qual é o impacto do crédito e do crédito verde na jornada de capacitação no campo? Samuel, você poderia começar e dar alguns exemplos de programas da Caixa para esse setor? Claro. Vamos lá. Na Caixa ainda a grande demanda é o investimento e o custeio tradicional, e a gente entende que tem que apoiar também a agricultura da forma que ela está. Mas existem já linhas, por exemplo, o Renovagro, que ele incentiva justamente a ecoeficiência, né, que a gente fala. Hoje, uma das principais demandas do campo nessa linha é o financiamento de energia fotovoltaica. Eu acho que é um consenso. A gente fala que o ganho é muito imediato, né? O produtor percebe muito rápido o resultado. Então, a energia fotovoltaica é um ponto. A gente tem nessa linha também dentro do Renova Agro a possibilidade da recuperação de áreas degradadas. Esse é um trabalho muito importante. A gente fala que antigamente o paradigma do agro, crescer no agro, era crescer área plantada, né? Hoje a gente fala que cada vez mais o crédito, o incentivo, a pesquisa, ela tem que levar para aumentar a produtividade da área plantada e sem precisar expandir. Então, esses são dois exemplos. Um terceiro exemplo, a gente vê muito a mudança da pulverização, que antigamente a gente tinha aquela pulverização por avião, hoje ela é por drone. Essa pulverização ela permitiu um acesso para um agricultor menor. Antigamente, essa pulverização era só para grandes agricultores. Hoje, um agricultor familiar consegue acessar a tecnologia, isso é muito bacana. E essa tecnologia permite que se use menos insumo, ou seja, tem um ganho tanto financeiro, né, de redução de custo, quanto ambiental, porque você não precisa jogar tanto, defensivo. Você consegue, inclusive, mapear a praga e jogar o defensivo só onde precisa. Então, essas linhas a gente tem hoje, financia, mas como a gente está muito conectado, né? Cada vez mais a gente precisa enxergar isso nos projetos e precisa enxergar isso na demanda do produtor rural. A demanda ainda é muito pequena quando eu comparo com a demanda do custeio tradicional e do investimento tradicional também, que é trator, é o equipamento como a gente conhece. Daniela, você tem reforçado a importância do S e do G na sigla ESG ao lidar com a sustentabilidade no agro. Quais são, então, os maiores desafios, né? Como encorajar boas práticas? Bom, eu acho que quando a gente fala no agro, né, e o ESG, a gente sempre foca no ambiental, né? Floresta, degradação, e muito pouco no S e no G, né, que seria o social e a governança. Então, eu acho que tem que ter ali um trabalho, né, um incentivo multifacetado, digamos assim, para que a gente também pense no social, também pense na governança. E não adianta só a gente trabalhar o incentivo na cultura, no treinamento, né, do produtor rural, olhando só o ambiental. Por quê? Porque os pequenos produtores são os produtores que acabam tendo uma dificuldade ou uma carência maior no incentivo de crédito. E quando a gente tem o incentivo de crédito, falando em ESG, ele já pensa em toda a burocracia que ele tem que seguir para que ele esteja compliance. Então, eu acho que tem que ter, primeiramente, um aculturamento desse produtor frente aos quesitos socioambientais, para ele poder entender os benefícios que ele tem ao estar compliance. Junto com as instituições financeiras, a gente ter, obviamente, linhas de crédito que beneficiam os produtores que estejam compliance, né? Então tenha uma transparência ali na prestação de custos, que tenha um trabalho, né? Uma proteção do trabalhador com API, uma governança, trabalhadores ali registrados, tudo certinho conforme a política manda, né? Mas, a partir do momento que ele obtém um crédito com incentivo, né, sustentável, socioambiental, governança e social, o produto dele é diferenciado.
ele pode até precificar o produto dele de forma diferenciada, porque ele é um produto sustentável. E falando em commodity, abre muitas portas, porque hoje vários continentes possuem regulamentações para poder importar produtos do Brasil. Então imagina que 70% do nosso café vai para a Europa. Só que se ele não tiver compliance socioambiental com a regulamentação europeia, eles não importam, né? Então, é um business que acaba beneficiando também o produtor e potencializando o preço do produto para poder aumentar a margem dele, porque o custo é uma coisa, como a gente já vem discutindo aqui, muito difícil da gente otimizar, e agora com a Agro 5.0, né? Agropecuária de precisão, drones, a gente conseguir ter a pulverização, a irrigação, o fertilizante, o defensivo na medida certa, de forma que você também tenha essa redução de custo, é a combinação perfeita para que o negócio seja rentável. Então, acho que tem que ter ali esse aculturamento, esse treinamento, essa inclusão, principalmente do médio e do pequeno produtor, frente ao benefício que ele recebe socioambiental. E até a gente fez uma pesquisa na Europa a respeito da percepção dos europeus frente à agricultura brasileira. E uma das coisas que saiu muito foi: a gente não vê investimento no social, a gente não vê investimento na governança. E até a gente estava trocando um pouquinho, né, aqui eu e o Samuel, a partir do momento que eu dou esse crédito para o pequeno produtor e trago ali para ele possibilidades dele se digitalizar, né, eu já estou praticando uma inclusão social. Então, a gente tem que aproveitar um pouco mais do que o Brasil tem nesse sentido e trazer essa percepção de que sim, a gente trabalha, né, mas precisa dessa comunicação, precisa dessa fomentação e desse treinamento. É uma inclusão do pequeno produtor no final de tudo. Perfeito. Até quando o Samuel estava falando, né, que há pouca aderência, eu fiquei pensando se não é por desconhecimento, por ignorância, né, por pouca publicidade desse tipo de apoio e tal, né? A gente tenta mostrar, eu acho que é um papel do banco mostrar essas oportunidades. Vou aproveitar para complementar. A gente fala muito que na agricultura familiar, no social, manter o agricultor familiar no campo com dignidade já é social por si só, né? Já é um ganho social por si só. Bom, nós falamos no início que a digitalização no campo abre um novo cenário de urgências e oportunidades. Então, eu gostaria de me aprofundar nesse impacto da tecnologia e da inovação, com algumas perguntas direcionadas a cada um de vocês. Samuel, aproveito de novo para incluir uma pergunta adicional aqui. Como os bancos e outras instituições financeiras podem apoiar a adoção dessas tecnologias no campo? É uma pergunta que a gente se faz frequentemente, Mona. Nós fizemos internamente nas nossas unidades. A gente gosta muito de trocar experiência, de levar cases de sucesso para o produtor. Como eu falei antes, hoje linha de crédito é o que não falta. O que a gente precisa mostrar, e às vezes é um papel nosso no financiamento de um projeto, é mostrar que você tem ganhos, né? Você tem ganhos financiando a tecnologia, você tem ganhos tanto de produtividade, de novo, redução de custo. Alguns ganhos são mais a longo prazo e às vezes mostrar isso é um trabalho um pouco mais difícil. Mas os bancos têm conseguido, não só a Caixa, mas os demais bancos a gente vê têm conseguido sim levar boas experiências para o campo. Da nossa parte, a gente fala muito que a gente também tem usado a tecnologia para aprimorar a qualidade do crédito que a gente entrega. O georreferenciamento é um exemplo, por exemplo, de que a gente consegue, muito do crédito é assegurar que ele seja corretamente utilizado, né? Acho que é a essência do crédito, não só do crédito rural. E hoje a gente não precisa mais ter aquele custo de observância que tinha no passado. A gente consegue, com a tecnologia, ter muita assertividade na utilização do crédito, no cumprir o compromisso firmado. A gente consegue ter muita assertividade sem aquele custo operacional que se tinha, e isso acaba rebatendo no custo do crédito. Então, a tecnologia ajuda também os bancos a entregar mais eficiência. Sem dúvida. Daniela, a análise de dados e a inteligência artificial podem melhorar a produtividade agrícola e a sustentabilidade? Não tenho dúvida.
Acho que a gente falou muito aqui de dados, a gente falou muito aqui de agricultura de precisão, né, de IoT. Hoje a gente tem capacidades, como os colegas falaram, de drones, né, energia fotovoltaica. Então, tem muitos dispositivos que você consegue capturar esses dados, né, de produtividade, enfim. E hoje, a empresa que eu represento hoje aqui, que é a Serasa Experian, hoje a gente trabalha com mais de 200 fontes de dados, mais de 200 fontes de informação sobre produtor e sobre a propriedade, né? A gente consegue apoiar em toda essa jornada de crédito, desde a originação, né, prospecção, originação, então certidões, toda a parte do custo operacional, né, que o Samuel falou, que antes era necessário até para poder prover um crédito, hoje é um clique na plataforma que você consegue ter o dossiê completo daquilo que é necessário para poder conceder o crédito, com toda a parte de planejamento e análise de predição, que aí entra muito AI, machine learning, né, ciências de dados, combinamos essas variáveis e através da discriminação dessas variáveis é possível a gente calcular qual que é o risco de crédito daquele produtor rural. Então, aí aqui a gente não está falando de variáveis de consumidor, mas sim variáveis combinadas com informações de propriedade, com certidões, embargos, enfim. A gente consegue trazer a probabilidade desse risco de inadimplência, a probabilidade de um non-compliance socioambiental no pós-aquisição desse crédito e um ponto que é super importante, que antes tinha um custo operacional muito grande, que é o monitoramento das garantias, porque muitas vezes o produtor rural, ele dá a propriedade ou a própria safra como garantia do crédito que ele acabou adquirindo. Então, a gente consegue, através de satélite, imagens de satélite, combinando com toda a disciplina de AI, insights para poder identificar se houve uma quebra de safra, né? Se o produtor ele fez a plantação daquele cultivo mesmo que ele falou no momento da obtenção do crédito, se ele plantou nas janelas ARC, que é a janela que ele tem que fazer a plantação para poder ter a produtividade, e também se após essa obtenção do crédito, mesmo que ele estava compliance naquele momento, se ao longo da produção dele, ele se tornou não compliance, um trabalho escravo, uma sobreposição de terra, uma plantação numa localidade indígena. Então, tudo isso a gente consegue fazer hoje através de imagens, através de combinação de dados, né, para poder ajudar o mercado B2B, seja finanças, né, bancos, financeiras, mas também a indústria, porque hoje 30% do crédito hoje do agro ele é fornecido pela indústria, né? Temos pouco incentivo público, o restante são bancos e a indústria. Se a gente não conseguir fornecer todos esses dados para a tomada de decisão, com certeza a rentabilidade do negócio não fecha. Ainda mais agora com o tema das RJs. A gente até estava conversando um pouquinho sobre o aumento das RJs no mercado agro, né? Então, eu acho que os dados e toda a capacidade de AI, que a gente fala AI, mas AI é muito abrangente, né? Entra machine learning, entra agora chatbot, entra toda a parte de machine learning, de combinações, e essas combinações, essa inteligência empodera cada vez mais a gente conseguir ter uma produtividade sem ter, né, um desmatamento, sem ter uma ampliação desse solo, né? Então, eu acho que é fundamental toda a combinação de dados junto com as capacidades que os colegas comentaram. Perfeito. Paula, quais as tecnologias emergentes têm o maior potencial para transformar a agricultura e como os profissionais rurais podem ser treinados para utilizá-las? Essa pergunta é difícil, porque eu acho que aqui a gente está falando muito de várias vertentes realmente que se agregam. Tecnologias, eu acho que a pesquisa ela embasa muitas tecnologias e essas tecnologias eu não só olho elas como uma tecnologia de dados, uma tecnologia de inteligência artificial, mas tudo a gente tem feito muito em consonância, novamente, vou falar, o digital com a sustentabilidade. Então, olhar para isso e para a produtividade. Se você não tem isso dentro da sua agricultura, você não consegue dar passos maiores. Então, você vai sempre estar estagnado naquela agricultura do passado. Eu sei que a gente precisa de novas tecnologias. E essas tecnologias, elas têm vindo de potencial de uma mudança realmente numa economia, que a gente tinha uma economia linear. Hoje a gente tem uma economia que ela olha para o circular, ela olha para uma economia de aproveitamento, ela olha para uma economia
de base biológica. Então, tudo isso está vindo muito nas tecnologias. Então, eu sempre penso a tecnologia de uma forma muito mais abrangente e multifacetada. Eu gosto dessa palavra também, Daniela, multifacetada, porque a gente olha hoje os bioinsumos. Eu acho que isso é uma mudança fenomenal. E quando você fala de bioinsumos e de uma agricultura de precisão, o que você está fazendo no final das contas? Você está aumentando sua sustentabilidade e diminuindo sua pegada de carbono. Então, hoje todo mundo fala em mercado de carbono, pegada de carbono. Como que a gente trabalha isso? Então, eu acho que tem algumas vertentes. Os biológicos, com certeza. A tecnologia dos dados também é outro parâmetro muito importante. E a gente vai dentro dos bios, da sustentabilidade, da alta tecnologia, juntar várias coisas para os setores. Então, os setores também têm as suas demandas. E então, a tecnologia, ela não eu acho que hoje ela é tão fluida, que a gente vai moldando ela conforme a demanda do setor mesmo. Então, o setor tem uma demanda, por exemplo, um pequeno tem uma demanda de aprendizagem, de transferência dessa tecnologia. O grande tem uma demanda, por exemplo, de aumentar a sustentabilidade, de ter uma rastreabilidade. Então, ter um MRV, né? Medir, verificar e reportar. Então, como que a gente olha tudo isso dentro desse mundo novo que é... eu não gosto só de falar da agropecuária, mas é a agropecuária juntamente com a agroindústria. Hoje o Brasil é o algodão, é a cerveja, é o alimento. Então, tudo isso vem a reboque. Então, a tecnologia hoje ela está super fluida e eu acho que ela, para problemas complexos, a gente tem que olhar para soluções integradas, integrar essas soluções para a demanda. E hoje a gente tem dados, a gente tem tecnologia, a gente tem pesquisa. Então, agregar isso, você traz novas tecnologias. A gente tem parcerias também. Parcerias. Matheus, como que a educação dos produtores pode favorecer a adoção das tecnologias digitais no campo? Então, as meninas ali falaram de multifacetada, né? Eu gosto da palavra multidisciplinar. Diversa. É porque é isso que está se tornando, né? A agricultura, ela está sendo incorporado várias outras ciências, né, importantes para a geração de dados e tomadas de decisão, sensoriamento remoto, questões ambientais, sociais, compliance, governança, próprio tratamento de dados, né, análise de dados, são novas ciências que estão sendo incorporadas ali dentro de um processo de produção agropecuária e que devem ser consideradas pelos aqueles diversos públicos que eu falei, aquela diferença de produtores rurais, né? A gente tem diferentes perfis. Por exemplo, produtores mais tecnificados, vamos colocar aí a classe A e B, a principal força de trabalho dentro dessas propriedades, elas vêm de mão de obra contratada. E nessas contratadas ainda tem os que são temporários e os que são permanentes. Então, existe uma facilidade de buscar no mercado prestadores de serviços que vão atender uma certa demanda ali para aquele perfil de propriedade, porque é acessível, né, esse público. Quando a gente olha já para pequenas propriedades, 80% ou mais da força de trabalho dentro dessas propriedades é familiar, é ali a família mesmo que está na lida, né? Então, como que ele sai para buscar se capacitar e também fazer isso de maneira aliada à própria produção, né? Então, são diferentes estratégias que vão atender diferentes públicos, né? Então, trabalhar permitindo, aí falando de pequeno, permitindo que o pequeno ele se disponha, né, ali num filho ou da filha, sair para estudar e depois retornar, aplicar todo aquele conhecimento na propriedade e permanecer ali trazendo essa inovação, é muito importante. A gente
conseguir fazer com que isso aconteça também para eles, né? Então, as formações superiores e tecnológicas, né, tem que estar acessíveis para esse público para ele poder sair, pegar a informação, voltar e aplicar. Então, trabalhar nesse sentido, acho que é importante olhar públicos diferentes, estratégias diferentes de capacitação. Os prestadores de serviço, eles podem ser considerados ali como pensando a propriedade rural como uma empresa rural. A saída para prestadores de serviço, a busca de serviços ofertados por esse tipo de trabalho, é como se fosse uma inovação aberta, né? Você vai buscar aquilo que você precisa e traz e consolida dentro da empresa. Já as pequenas propriedades é mais como uma inovação fechada. Você precisa capacitar a sua própria força de trabalho para implementar essa inovação. Então, é um processo um pouco mais demorado, mais trabalhoso, mas que tem que ser também criado mecanismos que permitam o acesso à informação desse público. Obrigada, Matheus. Obrigado, pessoal, pelas respostas, pelos exemplos. Nós falamos aqui das oportunidades, né? Mas e os desafios, né? Quais são os principais desafios enfrentados na digitalização do campo e que tipo de programas de capacitação são os mais urgentes? O que precisa mudar nos cursos tradicionais de engenharia agronômica? E como levar o digital à agricultura familiar? Vou começar pelo Samuel, então, para as respostas. Samuel. Ótimo. Quando a gente fala de desafios, a gente precisa entender o Brasil, a imensidão do Brasil e a diversidade, né? A gente falou antes da diversidade. Por exemplo, quando a gente fala de infraestrutura de dados, a gente tem regiões que têm uma cobertura boa e regiões que a gente está muito longe de ter alguma cobertura de dados. Então, esse é um dos primeiros desafios. Você não vai conseguir levar, neste momento, a digitalização do mesmo nível a todos os pontos do país. A gente tem um esforço nesse sentido, mas tem bastante trabalho a ser feito. Quanto à agricultura familiar, acho que a gente já citou vários pontos aqui, mas a gente pode reforçar alguns. O primeiro é o entendimento do agricultor, ele entender que ele tem ganho naquilo. Ele não vai fazer um investimento em tecnologia se ele não enxergar um benefício nessa tecnologia. E esse benefício tem que se traduzir em resultado, né? Tem que se traduzir em um retorno maior na propriedade dele. O que a gente tem, por exemplo, de solução hoje que já facilita? Algumas tecnologias, a gente tem investimentos muito pesados ainda para ser feitos. Talvez a gente vai levar um tempo para enxergar alternativas de como levar isso para a agricultura familiar, mas outros a gente pode fazer na forma de custeio. Ele não precisa adquirir a tecnologia, ele pode usar a tecnologia durante a safra dele, durante o plantio dele. A gente usou o exemplo do drone aqui antes. É um exemplo, é um tipo de alternativa que ele consegue contratar e fica muito mais acessível. Mas ainda para nós, assim, o desafio da capacitação, o desafio de levar o significado e o desafio de que os projetos tragam realmente essa parte de tecnologia é o principal passo a ser dado, eu acho, para o país avançar na digitalização, principalmente no pequeno e médio produtor. Matheus. Eu quero até ressaltar aqui duas coisas que já foram comentadas aqui, né? A primeira que é o ambiente. Todo o ambiente funcionar de maneira azeitada, né? Porque não adianta o produtor querer trabalhar com a tecnologia se não vai ter crédito, se não vai ter pesquisa, se não vai ter o equipamento disponível para ele trabalhar, né? Da mesma forma, não adianta ter crédito se não tem o produtor querendo atuar, sendo capacitado para atuar com aquela informação. Então, o ambiente tem que funcionar bem azeitado para que cada elo dessa cadeia esteja disponível quando a demanda surgir, né? Então, a primeira observação é essa: o ambiente azeitado funcionando todos de maneira
cooperativa. E a segunda observação, já foi citado pela própria Ana Paula, que é aquele poder motivador, né, de convencimento sobre qual benefício eu tenho em adotar ou modificar certo processo que eu já tenho bem consolidado na minha propriedade. Então, mostrar para o produtor que às vezes uma mudança ou a inclusão de uma tecnologia vai trazer resultados significativos, não só para aumento de produtividade, como o Samuel colocou, a importância, né, de aumentar a produtividade, mas também resultados ali em redução de custo de produção ou melhoria de reduzir ciclo de produção de alguma espécie, no caso animal principalmente, mostrar esse resultado. E a melhor forma de mostrar um resultado para o produtor é mostrando um outro produtor que fez diferente e que seja um produtor ali semelhante a ele, né, para ele poder ver, pô, se ele fez, deu resultado, eu também posso fazer, porque às vezes você vem com uma informação, drone, vamos usar drone. O produtor pensa, não, isso não é para mim, está longe da minha realidade, não sei o quê, mas não que ele vê um vizinho fazendo e deu certo, ele fala, opa, meu vizinho fez, deu certo, eu posso fazer também, e a partir daí você vai ganhando escala, e é o que está acontecendo com o drone. Esse ganho exponencial do drone é muito pela difusão da informação que vai chegando ali de porta a porta. Isso acontece muito no meio rural. É um observando o outro, vendo o resultado e, a partir daí, a tecnologia vai se espalhando, vai se ramificando. Então, E ele usa o drone para quê? Só como exemplo. Hoje o drone é usado para várias coisas, né? Mas o principal hoje é a criação de mapas, né? A partir de... Você vai ver mapa de índice de vegetação, área de umidificação de solo, falhas de plantio. Então você cria mapas, cria dados, informações para tomar decisão. E outra vertente também é a própria pulverização com drones, que é aquilo que também o Samuel já falou. Você trata pragas ou doenças de maneira muito particular. Eu só vou aplicar naquela área ali onde a doença está implementada. Eu não vou aplicar em área total. Isso é redução do uso de insumo, é redução de custo, melhoria nas questões ambientais, porque você vai certeiro onde está. A partir da geolocalização que os mapas geram, você coloca a informação no drone, o drone vai lá, aplica lá e pronto. Você não precisa mobilizar todo aquele quantitativo de algum insumo para aplicar em área total. Então, quando o produtor começa a observar que o vizinho dele, que é semelhante a ele, faz isso e tem bons resultados, a tecnologia começa a se difundir e a ser mais aplicada, né? Ouvindo aqui agora a Paula, você lembra da pergunta aqui? Eu lembro de algumas coisas aqui, lembro da pergunta sim, mas primeiro eu vou fazer ela ao contrário. Eu estava no meio do sertão da Paraíba, um caprinocultor virou assim e falou a difusão, porque ele estava com algumas tecnologias assim, feitas pela Embrapa, caprinos e ovinos, e ali ele falou difusão e convencimento pela inveja. É mais ou menos por aí. E ele falou... Eu não quis usar essa palavra. Mas eu lembrei perfeitamente dele falando. Então, eu acho que a gente já falou bastante da agricultura familiar, de como que ela pode chegar, e os desafios, eu vou mais ou menos na linha do Samuel, os desafios são enormes no Brasil. A gente tem agricultura em 5 biomas diferentes, com solos diferentes, características climáticas diferentes, biodiversidade, aptidão diferente. Então, a gente tem que tratar tudo isso muito regionalizado. Então, as tecnologias, elas têm que vir hoje empacotadas de forma regionalizada. Não adianta eu acho que era uma cultura que a gente tinha quando eu fiz faculdade, de que as tecnologias elas tinham que ser iguais para o Brasil inteiro, elas tinham que ser disseminadas de uma forma ampla. O Brasil tem tamanho de um continente, é maior que a Europa. Então, são 5 processos e regiões totalmente diferentes que a gente tem que cuidar. Então, eu acho que esse desafio é o maior que a gente tem hoje em termos da agricultura, seja ela do grande, do médio. O grande e o médio, a gente consegue trabalhar de uma forma um pouco mais fácil. O médio e o pequeno, eu acho que ele vem
ele tem que ser tratado também de uma forma mais específica, que essas políticas públicas também, eu falo um pouco de inovação, desafio, aprendizagem, mas também políticas públicas que cheguem para esses pequenos e elas realmente têm que chegar regionalizadas, específicas. Você não vai trazer uma caprinocultura igual você cria no Nordeste para o Sul. Então, é tudo uma geopolítica dentro do Brasil que é totalmente diferente, geoespacialização que é totalmente diferente. E, para finalizar, assim, como que as escolas de engenharia agronômica, elas têm que lidar com isso? Elas vão ter que mudar. Elas vão ter que mudar. Não adianta mais você ter... E isso vai ser um processo que eles vão ter que mudar um pouco na força. Porque o pessoal que está vindo, depois principalmente da pandemia, são pessoas que têm uma conexão diferente. E os professores, infelizmente, eu estudei na Exalc, e muitos dos professores que estão lá ainda, eles pensam que nem há 30 anos atrás que eu formei. Eu sei que as escolas estão olhando para isso. Eu até participei de algumas rodadas de conversa de como se olha para o futuro. Mas a gente tem que começar a desenhar esse futuro de forma diferente para a engenharia agronômica. Não sei se ela vai mudar de nome, se ela vai ter agregação de outras coisas. Pode ser que sim, a gente tinha só agronomia, depois teve zootecnia, tem biologia não, mas tem outros cursos que agregam. Mas a gente vai ter que começar realmente os professores, as pessoas que estão lá ensinando em uma faculdade, eles têm que começar a mudar todo esse mindset e ter visão, gosto dessa palavra também, disruptiva de como você ensinar e como você passar esse conhecimento. Não adianta mais ser como era 30 anos atrás. Daniela, como que o aumento da presença de mulheres pode agregar novas competências digitais? Eu acho que antes da gente falar, né, do aumento da presença de mulheres no agro, a gente tem que falar que a gente tem ainda hoje um problema cultural e estrutural da presença das mulheres em diversos setores, né? A gente vivenciou lá atrás, né? Não que eu seja tão velha assim, mas na engenharia, antes você entrava num curso de engenharia na faculdade, eram só homens, né? Quando eu comecei a fazer curso de tecnologia, tinha eu mais uma pessoa que era mulher, o restante eram todos homens, né? E hoje a gente vê uma migração e até o interesse de pessoas dos setores de engenharia, dos setores de tecnologia e inovação, além, obviamente, de quem fez agronomia dentro do agro, né? Mas a participação das mulheres no agro hoje, a gente vê muito participação mais dentro da porteira. Então, atividades administrativas, atividades ali do dia a dia, atividades operacionais, mas pouco ainda da mulher em decisões estratégicas. Eu pude visitar o Mato Grosso agora, na safra da soja, e a maioria das mulheres que eu encontrei lá, porque foi uma comitiva de mulheres, digamos assim, acompanhar a safra da soja, e todas as mulheres que tinham um pezinho ali no agro, sendo fazendeiras, né, ou ali produtoras, ou receberam como herança, ou o pai era produtor, né, ou o avô era produtor, e elas acabaram seguindo o negócio, dando seguimento no negócio. Só que a mulher, ela tem uma sensibilidade e ela tem uma habilidade diferenciada, né, do homem. Então, muito se fala, né, que quanto mais diverso, não só no agro, mas em qualquer companhia, a gente tem a participação das pessoas, melhores são os produtos, mais efetivos são os produtos, porque cada um tem um olhar ali mais peculiar. Eu acho que não é diferente da mulher, né? A mulher, ela tem essa habilidade diferente, ela tem essa sensibilidade, e a tendência é que ela melhore a inclusão econômica e o desenvolvimento econômico da comunidade a qual ela pertence, né? E quando a gente falou muito aqui, né, de sustentabilidade, de governança, de social,
a mulher ela tem esse olhar mais cuidadoso, né, para o social, ela tem esse olhar mais cuidadoso e mais organizado para a governança, mesmo porque pela própria humanização da mulher, ela pensa nos sucessores, ela pensa nos filhos, ela pensa na sociedade num sentido mais maternal. Então, para você ter noção, assim, hoje no Brasil, 30% das produções agrícolas têm participação de mulheres. Quando você vai para fora do Brasil, tem alguns países que tem até 20% das donas das propriedades sendo mulheres. Europa, 30%, Estados Unidos mais 36%, que é um pouquinho mais desenvolvido. Mas quanto mais a gente coloca essa diversidade, a perspectiva é que o negócio seja, aqui não sou feminista, tá? Mas a tendência é que as propriedades geridas por mulheres tenham até uma rentabilidade até 30% maiores do que onde só tem a presença masculina. Quando você vê até programas que é feito pela Semear de desenvolvimento, né, e de treinamento de produtores, 50% hoje da classe que faz capacitação na Senar são mulheres. Falando um pouco de Exalc, como a Paula colocou, também, né, fiz Exalc, a maioria dos professores são homens, mas quando você olha a quantidade de alunos, 50% são mulheres. Então, eu acho que esse olhar diferenciado, essa habilidade diferenciada, principalmente nessa pegada da sustentabilidade, tem, obviamente, ali uma probabilidade de adoção de novas tecnologias e uma cabeça um pouquinho mais fora da caixa para fazer tentativas onde o homem ele já é mais tradicional, né? Até a gente estava conversando um pouquinho que tem muitos produtores que por mais que você chega com uma tecnologia bacana e você fale, olha, essa tecnologia vai te dar isso, vai te dar aquilo, para ele, culturalmente, não, ninguém faz melhor do que eu. Eu estou aqui nesse negócio faz 30 anos, 40 anos, e assim, você vai saber do meu negócio melhor do que eu, né? Então, tem esse tema cultural, esse tema do tradicional, e que eu acho que a mulher tem toda a capacidade de quebrar e pensar um pouquinho fora da caixa. Gente, nós estamos caminhando para o final aqui do nosso painel. A gente tem aqui para fechar uma última pergunta, e aí eu vou pedir para vocês se limitarem a 2 minutos, porque para a gente não estourar, temos até um pouquinho menos, né? A pergunta seria assim, como é que a gente vai trazer aqui o tema da bioeconomia, né? Como é que ela se integra nas estratégias de crédito e investimento dos bancos, né? Quais são os principais benefícios ambientais e econômicos do setor agrícola para a bioeconomia? Samuel, com você. Vamos lá. Então, tentar ser bem breve. A gente tem aqui, a gente já citou vários casos de que você tem um ganho direto em aplicar a tecnologia, não só aumento do retorno, mas também um impacto ambiental muito positivo. E a gente falou de áreas degradadas, esse é um trabalho fundamental. A gente falou de aplicar o defensivo agrícola só onde é necessário, esse é um trabalho fundamental também. E trazer o financiamento, levar o financiamento para esse modelo de negócio é fundamental. Só quero agregar um ponto que eu acho importante, que é assim, quando a gente olha o mundo, a gente vê que tem muito recurso para ser investido em questões que vão além do financeiro. Então, o Brasil tem muito a ganhar quando a gente garante que a nossa agricultura é verde, quando a gente garante que que a gente faz uma agricultura que preserva, uma agricultura sustentável. Realmente isso está permeando a matriz de investimento de grandes players mundiais e eu acho que a gente tem uma oportunidade enorme se a gente insistir um pouquinho nesse mote. Obrigado. Samuel. Opa. Bom, então, eu vejo duas vertentes. Primeiro, a propriedade rural quanto fornecedora, né, inserida na cadeia como fornecedora de bioinsumos. Aí ela tem oportunidades de atender nichos, atender mercados específicos a partir de um sistema de produção um pouco mais sustentável, onde incorpora a questão dos bioinsumos e vai, então, atacar essa linha, né, se aproveitar dessa tendência toda de sustentabilidade e alcançar aí, agregar valor, as questões todas que a gente pode trazer com isso. E um outro olhar como consumidor, né? Porque
é uma empresa rural e alguns bioinsumos que eles vão utilizar dentro da porteira, eles vão ser consumidores. Então, você consegue dar mais segurança na sua produção, reduzir custos, atender também necessidades que o próprio mercado está colocando. Então, vejo essas duas vertentes. Ou ele está fornecendo as commodities, por exemplo, ou ele está sendo uma empresa que está consumindo e atingindo nichos específicos. Daniela. Eu acho que, para não repetir um pouco, né, do que os colegas falaram, eu acho que é fator crítico de sucesso, principalmente quando a gente fala em commodity, né? Eu acho que não é um nice to have, para commodity a gente vai ter que sim seguir aí principalmente os temas de sustentabilidade. E quando a gente fala do pequeno produtor, eu acho que precisa da inclusão. A gente precisa dar a perceber o benefício que ele tem em seguir, né, a digitalização e a sustentabilidade. Porque hoje ele só vê burocracia, né? Ele não vê o benefício, né? E tendo em vista que em 2050 a gente vai ter muito mais gente para se alimentar, e a gente não pode, obviamente, sair por aí desmatando e fazendo qualquer coisa a qualquer preço para poder ter o nível de alimento que o mundo vai precisar, a gente vai ter que fazer mais com menos. E a tecnologia é o que vai fazer com que a gente produza mais, sendo sustentável e olhando para o lado do consumidor, como o Samuel falou, a segurança alimentar, porque eu acho que é um fator muito importante para a gente, o que está dentro daquele alimento, né? O que foi usado naquele alimento. Ana Paula. Eu vou dar uma fechada aqui, que eu acho que vai de encontro aqui. Todo mundo falou aqui. Hoje o Brasil precisa se comunicar com todos os seus consumidores finais. Seja em mercados internacionais, eu falo consumidor, que seja mercado internacional ou seja mercado interno. E a sustentabilidade, ela vem assim, eu acho que a bioeconomia aqui, ela devia ser um pouco mais ampla nessa pergunta. Então, a sustentabilidade, ela vem hoje com uma necessidade de uma taxonomia verde no Brasil. E isso está sendo discutido amplamente em diversas esferas, Ministério da Fazenda, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura. Então, como que a gente mostra que essa agricultura brasileira, diferente da agricultura, é uma agricultura tropicalizada, como que a gente conversa com o nosso consumidor da Europa, como que a gente conversa com o nosso consumidor da China. Então, essa taxonomia, ela tem que conversar, ela não pode ser uma jabuticaba, ela tem que conversar em métricas semelhantes, mas essa sustentabilidade, do mesmo jeito que o Brasil tropicalizou a agricultura, ele tem que tropicalizar a sustentabilidade com uma taxonomia, não digo 100% própria, mas uma taxonomia que ela seja adequada para o Brasil, para que o Brasil converse com os seus clientes, principalmente seus consumidores, dentro dessa geopolítica mundial que a gente tem diferenciada. E isso vem com taxonomia, isso vem com essa transição energética de biocombustíveis, bioinsumos, bioenergia, que a gente já faz e muitas vezes a gente faz e nem sabe mais. Etanol, biocombustível, para a gente já é uma coisa tão corriqueira, mas não é para o resto do mundo. Então a gente tem que mostrar isso dentro dessa taxonomia verde. Eu acho que a gente está nesse momento, essa tropicalização da sustentabilidade, com métricas definidas e métricas que conversem com o consumidor externo. Acho que esse é um recado que eu dou juntando tudo isso. Muito obrigada, Ana Paula. Quero agradecer a vocês todos aqui pela participação, em nome da Febraban. Muito agradecida aqui pela participação de vocês, com essa conversa tão rica. Acho que nós plantamos, né, uma sementinha nessa trilha, né, tão fértil do Agro 5.0. Quero agradecer também a esse público maravilhoso aqui, sala lotada, que nos acompanhou aqui presencialmente.
E já convido a todos vocês para continuarem seguindo aqui os nossos painéis, né? Porque nós temos ainda muito mais debates pela frente. Eu mesmo tenho um outro painel aqui daqui a pouquinho. E hoje é só o primeiro dia, a Febrabantec está apenas começando. Então, muito obrigada e desfrutem a Febrabantec 2024. Obrigado.